Bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família Escritura Plena. Aqui quem vos fala é Messias Souza de Carvalho, brasileiro, natural do estado do Rio de Janeiro. Então o tema de hoje, minha gente, é esse que os senhores estão vendo na tela aí, ó. Todos já são incorruptíveis e imortais, livres da morte adâmica. Vamos repetir o tema? Todos já são incorruptíveis e imortais, livres da morte adâmica. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Vamos pedir àqueles que não são inscritos, se inscreva, ative o sininho de notificações na opção todas, a fim de receber notificações de novos vídeos, tá bom? Compartilhe com seus contatos nossas mensagens. Não esqueça do like, tá bom? Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Nos solicite, o contato está na descrição desse vídeo de hoje, tá bom? É só nos solicitar. Então, minha gente, o tema de hoje é esse que está na tela aí. Todos já são incorruptíveis e imortais, livres da morte adâmica. Então, é o nosso tema que nós estaremos apresentando a partir deste momento, tá bom? Então, agora, para início de nossa apresentação, vamos agora fazer a leitura do texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Vamos fazer a leitura aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Num momento, os senhores estão vendo aqui, num momento, né? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, vamos prestar atenção no nós são quem? Somos nós ou eles? Eles, né? E nós, eles, Shaul, a congregação, seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Correto? Então, para aquelas pessoas que ainda não chegaram nesse entendimento nosso, nesse conhecimento nosso, é preciso que seja informado a essas pessoas que esse evento aqui, citado aqui nesse texto, já se cumpriu no primeiro século. Tá? Essa predição de Shaul já se cumpriu na íntegra no primeiro século. E se algum dos senhores, se alguém disser que não ocorreu, então essa pessoa poderá agora mesmo a começar a jogar todas as suas Bíblias fora. Pode começar a jogar todas as suas Bíblias fora. Estão perdendo tempo lendo essa Bíblia, acreditando numa coisa que você está dizendo que não se cumpriu, quando eles estavam fazendo a previsão, dizendo que isso se cumpriria naquele tempo, naquela geração. Todos os apóstolos estavam esperando o cumprimento disso naquele tempo. Por quê? Não somente os apóstolos, eles anunciaram esse evento para aquela geração. Não somente os apóstolos, como também o próprio Mashiach, o próprio Cristo, que, no caso, quem é crente hoje, diz crer em Cristo. Ele diz crer, mas não crê. Não é verdade? Então, não somente os apóstolos anunciaram esse evento para aquele tempo, como também o próprio Cristo, né? É isso aí. Então, por isso, nós estamos apresentando esse tema hoje. Todos, eu coloquei aqui todos, tá bom? Depois a gente pode explicar por que todos. Todos já são incorruptíveis e imortais. Então, os senhores estão observando que no tema está dizendo que todos já são incorruptíveis e imortais. Mas por quê? Eu coloquei, para facilitar o entendimento, eu coloquei aqui entre parênteses, livres da morte adâmica. Então, o que significa ser incorruptível e imortal em nosso tempo? O que significa? Porque muita gente pensa que ser imortal seria esse corpo aqui não morrer. Não ser sepultado, não morrer um dia. Não. A incorruptibilidade, hoje, a imortalidade é isso aqui, ó. É a liberdade da morte em Adão. Não há mais a morte adâmica, entendeu? Então, por isso que o tema está dizendo que todos nós, todas as pessoas, já são incorruptíveis e imortais, tá bom? Então vamos continuar na nossa argumentação aqui, correto?
É isso aí, né? Vamos lá. Então vamos depois, mais para frente, nós vamos lembrar as palavras de Shaul, que falava que os filhos do Altíssimo ainda não estavam revelados, lá no tempo deles. Os filhos do Altíssimo não estavam o quê? Ressuscitados, não estavam revelados. Então por isso que dizemos que eles não estavam na incorruptibilidade. Eles não estavam na incorruptibilidade, mas nós estamos na incorruptibilidade. Por que eles não estavam na incorruptibilidade? Eles estavam na corruptibilidade. Por que eles não estavam na imortalidade? Por quê? Porque eles estavam o quê? Ainda esperando que os filhos do Eterno fossem revelados. Então a morte em Adão não havia ainda sido o quê? Aniquilada, não havia sido destruída, como o Shaul falou. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Então a morte adâmica seria aniquilada e eles passariam a ser incorruptíveis, eles passariam a ser imortais. Então aquela ausência da revelação dos filhos do Eterno, dos filhos do Altíssimo, era a corruptibilidade, que eles estavam debaixo daquela corruptibilidade. Aquela ausência da revelação dos filhos do Eterno era a mortalidade. Eles estavam debaixo da morte em Adão. Quem? Todos. Todos estavam debaixo da morte em Adão. Por que eles estavam debaixo da morte em Adão? Porque o Eterno os sujeitou na morte em Adão. Entenderam? Então assim, eles estavam o quê? Numa condição em que eles estavam necessitando de quê? Da ressurreição. Ora, se eles teriam que ressuscitar, é claro que eles estavam debaixo da morte em Adão. Correto? Porque tem gente que fala assim, não, eles não morreram. Porque esse morreram aí é o fato de... Esse morreram, que eles morreram, é que eles estavam debaixo da mortalidade, estavam debaixo da morte em Adão. Entenderam? Não que eles foram destruídos, aniquilados. Eles estavam naquela mortalidade. E Yahushua, ele dizia a eles, né? O ressuscitarei no último dia. O que Yahushua falava para os seus discípulos? Que aquele que acreditava nele, que creu nele. O ressuscitarei quando? No último dia. E eles diziam, todos eles estavam dizendo que o último dia era naquela geração. Então, como podemos ler aqui, ó, o que Yahushua estava falando nesse texto de Yahuhana, né? Capítulo 6, 39 a 40. Vamos fazer a leitura. E a vontade, percebam, observem, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum, vamos prestar atenção, de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite quando? Quando? No último dia. O último dia de Israel não foi lá na destruição de Jerusalém? Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei quando? No último dia. Não é verdade? Yahuhana, capítulo 6, 39 a 40. Então, Cristo não estava falando conosco, ele estava falando com os seus discípulos, com aqueles que creram nele lá naquele tempo. Correto? Que eles seriam ressuscitados quando? No último dia. Então, vamos perguntar, por que o tema diz que todos hoje são incorruptíveis? Por que nós estamos dizendo no tema que todos nós somos incorruptíveis? Por quê? Porque nós, depois do ano 70 DC, depois do último dia, nós não estamos carregando aquela morte adâmica. É por isso que nós dizemos que todos são incorruptíveis em nosso tempo e imortais. Porque nós não carregamos o quê? A morte adâmica. Então, todos já são incorruptíveis e imortais, livres da morte adâmica. Correto, gente? Ou seja, nós já estamos para sempre com o soberano, como ele é. Não submetidos à morte adâmica. Assim como o Eterno, como Cristo também, não ficou sujeito à morte adâmica, então nós aqui também não estamos sujeitos à morte adâmica. Nós somos o quê? Imortais. Não somente o Filho que participa de carne e sangue está nessa incorruptibilidade, está nessa imortalidade, como também todos os seres humanos. Então, como ele é, nós somos.
ou seja, não submetidos à morte adâmica. Somos o quê? Imortais. Então, nós não estamos aguardando, hoje em nosso tempo, o arrebatamento. O arrebatamento da morte adâmica, porque o arrebatamento foi ser arrebatado da morte adâmica. Não é esse arrebatamento que os senhores assistem na TV, né? Nesses filmes, nessas novelas, que prega aí que as pessoas vão desaparecer da terra. O arrebatamento foi o arrebatamento da morte em Adão. Então nós aqui não estamos aguardando o arrebatamento da morte adâmica. Nem há filhos também do Altíssimo dormindo, aqueles que não estão mais vivendo como seres humanos, aguardando serem ressuscitados da morte em Adão. Ninguém está aguardando a ressurreição. Nem os que vivem na terra, nem os que dormiram. Entenderam? Então esse tema talvez seja assim para algumas pessoas, talvez não seja assim, esse tema não seja fácil, aceitável, fácil de entender, tendo em vista que, primeiro, nós temos arraigada em nossas mentes a teologia ensinada em nosso tempo, e é uma teologia futurista, né? E a teologia também que analisa as coisas de forma literal, tá? Então essa é a primeira questão. A teologia futurista, nós temos o quê? Arraigada em nossas mentes essa teologia futurista, que as coisas ainda vão se cumprir. E segundo, temos também a tendência de analisar, por causa dessa teologia, os textos pela mente natural. Então por isso que as pessoas acreditam que vai acontecer um arrebatamento literal, coletivo, das pessoas desaparecendo. Tá? Então por quê? Nós temos a tendência de analisar pela mente natural e não discernindo as coisas do Espírito do Eterno. Essas teologias, em nosso tempo, nos condicionaram a ter um entendimento literal das colocações de Shaul, sem contar com isso, que ainda futurizam, colocam o quê? Para o futuro incerto, trazendo a aplicação do cumprimento nas pessoas do tempo presente ou de outro tempo que ainda não chegou. Né? Desses relatos que foram abordados pelos apóstolos, que devem ser o quê? Aplicados no contexto, aliás, do tempo apostólico e não no nosso tempo. Então Shaul, ou seja, Paulo, ele não estava se dirigindo a pessoas que viveriam no século 21. Ele não estava se dirigindo a nós, mas ele estava se dirigindo a pessoas que viviam naquele primeiro século. E no tocante à ressurreição e arrebatamento, nós precisamos nos utilizar das recomendações do próprio apóstolo, correto? Que indica que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Vejamos o que diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, 14 a 16, né? Vamos fazer leitura. Ora, o homem natural não compreende as coisas do espírito de Ialro, porque lhe parecem loucura. Por isso que eles nos chamam de loucos. Como assim? Né? Porque lhe parecem loucura. E não pode, vamos fazer leitura aqui, ó. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido, né? Porque quem conheceu a mente do Altíssimo para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Machia, né? Eles lá tinham a mente de Cristo, a mente de Machia. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Então, para falar sobre esse tema, nós vamos navegar agora pelas epístolas, né, de Shaul. Vamos fazer uma navegação, né, pelas epístolas de Shaul, fazendo uma breve exegese nas seguintes passagens aqui, olha só. Romanos capítulo 8, 18 a 19. Vamos fazer a leitura. Romanos 8, 18 a 19. Espera aí só um instantinho, gente. Romanos 8, 18 a 19. Agora sim, Efésios, nessas epístolas. Efésios 1, 13 a 14. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 52. Tá bom? Vamos começar agora por Romanos capítulo 8, 18 a 19. Vamos fazer a leitura. Porque para mim tem por certo que as aflições do século 21. Não, né? Não é isso. Porque tenho para mim, que tem por certo, né? Que tem para mim, porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente
Shaul está falando do tempo deles. Não são para comparar com a glória que em nós, né? Nós, eles, né? Há de ser revelada. Então o cumprimento seria neles, não em nós. Nós já estamos na incorruptibilidade. Aliás, nós nunca estivemos na corruptibilidade. A glória que em nós há de ser revelada. Neles que seria o que? Revelada aquela glória. A incorruptibilidade, a imortalidade. A glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura, veja, a criatura estava esperando também, né? Não eram só eles que tinham o penhor do Espírito. Espera a manifestação dos filhos de Alro. Eles estavam esperando o quê? A ressurreição dos filhos de Alro. Porque Paulo não falou assim, e os que dormiram em Cristo ressuscitaram primeiro? Ó, espera a manifestação, ou seja, a ressurreição deles, dos filhos de Alro. Romanos 8, 18 a 19. Agora vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 13. Ó, Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14. Vamos fazer a leitura. Nele também vós. Vós quem? Nós? Não, eles. Eles. Né? Depois de teres ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, eles foram salvos por graça, nós não precisamos, no qual tendes crido, fostes selados com o Espírito que fora prometido. Quem foram selados? Não foram lá? Atos 2, gente? Na verdade, Atos 2. Ó, fostes selados com o Espírito que fora prometido. A promessa de Joel não foi para os últimos dias? Correto? Fostes selados com o Espírito que fora prometido. Atos 2, né? Que é o penhor da nossa herança enquanto esperamos. Eles estavam esperando, não nós. Enquanto esperamos o quê? A completa redenção daqueles que o Eterno adquiriu. Eles estavam esperando essa completa redenção, eles estavam esperando essa mudança. Eles deixando o quê? A morte em Adão para passar para a vida, correto? Daqueles que o Eterno adquiriu. Vamos voltar aqui, ó. Que é o penhor, vou voltar aqui, é porque eu paro para falar, né? Nele também vós, eles, depois de teres ouvido a palavra da verdade, o evangelho que eles estavam pregando, de vossa salvação, no qual tendes crido, foste selado com o Espírito, Atos 2, né? Que fora prometido, que se cumpriu Joel, Joel nos últimos dias, que é o penhor da nossa herança, quer dizer, a garantia da herança eterna deles, da salvação eterna, da ressurreição, né? Enquanto esperamos a completa redenção daqueles que o Eterno adquiriu para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, 13 a 14, correto? Agora 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 17. Vamos fazer a leitura. Porque o mesmo soberano descerá do céu. Isso aqui, gente, não é como as pessoas pensam, não, né? Ah, vamos ver lá, vamos ver ele descendo lá. Não, não é isso. Isso aqui é uma linguagem figurada. Figura de linguagem, tá? Porque o mesmo soberano descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Ialro. E os que morreram em Machia ressuscitarão primeiro. Percebeu? A ardente expectativa da criatura não estava esperando a revelação dos filhos. Os que morreram em Machia ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, nós quem, gente? Nós? Não, eles. Seremos arrebatados. Percebe aqui? Juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o soberano nos ares, e assim estaremos sempre com o soberano. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Agora 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 52, olha só. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Ora, se essas coisas não se cumpriram, então os apóstolos teriam que estar vivos até hoje. A congregação teria que estar aí até hoje, aquela congregação. Porque Shaul está dizendo assim, ó, nem todos dormiremos. Percebeu? Até o cumprimento disso aqui, que nós estamos lendo hoje, tratando hoje, mas todos seremos transformados. Mas, quer dizer, o que ele está dizendo é que nem todos iriam dormir, mas todos seriam transformados, independentemente se morressem ou não, tá? Mas todos seremos transformados. A transformação foi para todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, os filhos seriam revelados, os que dormiram, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 a 52. Percebeu? Percebeu? 1 Coríntios 15, 51 a 52. Então, nós agora concluímos essa breve exegese, né? Eu não era nem para ter falado muito, senão o vídeo acaba ficando muito longo. 20 minutos já, né? Então, nós, ao concluirmos agora essa exegese
nós vamos agora atentar, e volte o vídeo, né? Se for necessário, pode voltar para entender melhor, que todas essas passagens tratam da ressurreição para a vida. Nós estamos falando da ressurreição para a vida, tá bom, gente? Ainda tem a outra ressurreição, ressurreição para a condenação, mas todas essas passagens dessa exegese inicial, nós estamos falando da ressurreição para a vida. Nós estamos tratando aqui da congregação, do que Paulo está falando. Nós, né, os que dormiram e nós, perceberam? Então nós estamos tratando aqui dessa ressurreição, a ressurreição para a vida. Então repetimos, não se trata também o quê? Do corpo natural. Paulo não está falando que aquelas pessoas que morreram iriam aparecer novamente, tá? No corpo natural, deixando de ser o quê? Mortal. Nós não estamos falando isso. Então todos eles deixaram o quê? Que morte que eles deixaram? A morte natural? Não. Todos eles deixaram a morte adâmica, gente. Eu acho que é claro isso no Evangelho de Shaul. Então as pessoas pensam que a ressurreição será as pessoas voltando, o ser humano. Né? Aí eles falam com um corpo místico assim, que eles falam corpo glorificado. Não, não é isso. Todos o quê? Deixaram a morte adâmica. Foi dessa morte que eles ressuscitaram. Inclusive os que haviam deixado o quê? O corpo de carne. Quem deixou o corpo carnal, quem morreu, quem não era mais um ser humano, era um filho que participou de carne e sangue. E eles também deixariam a morte adâmica, porque eles ficaram sujeitados à morte adâmica. Tanto é que eles precisaram ressuscitar, tá? Então, inclusive, aqueles que haviam deixado o corpo de carne, o corpo biológico, eles iriam ressuscitar. Então, isso se deu na ressurreição dos mortos. E, a gente diz, no arrebatamento, pois Shaul coloca essa distinção, arrebatamento para quem estava vivendo como ser humano e ressurreição para quem, o quê? Havia dormido. Isso é para fazer uma distinção, mas no final é tudo a mesma coisa. Então, eram essas duas situações, vamos dizer assim, duas, que na verdade era uma, que estavam na esperança dos cristãos, dos crentes, que viviam antes do ano 70 DC, lá do primeiro século. Não tem nada a ver nós tentarmos aplicar essas coisas, aquelas coisas, para nós que vivemos depois do ano 70 DC, tá bom? Essas duas situações, vamos dizer assim, ressurreição e arrebatamento, foi o quê? O revestimento da incorruptibilidade. Entenderam? Então, quando se fala em ressurreição e arrebatamento, nós estamos falando no revestimento da incorruptibilidade, ou seja, quando eles deixaram a morte adâmica. Então, como o nosso tema diz isso aqui, todos já estão incorruptíveis e imortais, livres da morte adâmica, tá? Vamos agora ao desenvolvimento, eu coloquei o texto aqui para que os senhores possam ler, vamos ao desenvolvimento desse assunto. Vamos ler aqui agora 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 a 17, que diz o seguinte: quando for dado o sinal, a voz do arcanjo, estão prestando atenção, e ao som da trombeta de Ialro, o mesmo mestre descerá do céu, e os que morreram em Machia ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles. Perceberam? Receberemos novos corpos igualmente a ele. Deixaremos a morte em Adão, da mesma forma, tá? Sobre as nuvens é o encontro do mestre nos ares. E assim estaremos para sempre com o soberano. Vocês estão percebendo que eles estariam para sempre com o soberano. Então, hoje em dia, não tem nenhum filho que não esteja sempre com o soberano. Ninguém, quando nasce aqui, é um filho que está desgarrado, que ainda vai ter que aguardar a ressurreição. Entenderam? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Façamos 3 perguntas agora. Ó, vamos fazer essas 3 perguntas. A, né, letra A. Quando se daria a ressurreição e o arrebatamento? Quando? Hein? Quando se daria a ressurreição e o arrebatamento? Vamos fazer 3 perguntas que a gente falou? Façamos 3 perguntas. 3, né? A, letra A. Quando se daria a ressurreição e o arrebatamento? B, letra B. O que seria a ressurreição? Letra C. O que seria o arrebatamento? Quando se daria e o que seria uma coisa e outra, tá? Então, quanto à ressurreição, nós vamos fazer a seguinte pergunta aqui. Será que a ressurreição
ela seria, como as pessoas pensam, né, a volta literal de pessoas que viveram em outras épocas, revivendo em corpos, que eles se dizem corpos glorificados, como seres humanos, né? Mas voltando em carne e osso, será que as pessoas ressuscitariam assim? Como as pessoas pensam? Essa famosa ressurreição como se fosse volta de zumbis, dos mortos-vivos, já apresentamos, né? Um tema assim. Será que essa ressurreição seria assim? E quanto ao arrebatamento? Agora, arrebatamento é outra questão, né? Nós vamos perguntar o seguinte: será que esse arrebatamento seria o desaparecimento repentino de pessoas aqui da Terra? As pessoas desaparecendo? Eu estou aqui, de repente eu desapareço e minha roupa cai no chão? Será que seria isso? Será que Paulo estava falando disso? Aviões, né, caindo, pilotos sem pilotos, pilotos desaparecendo, pessoas desaparecendo, como eles dizem lá, que muitos dentro da dita igreja, né, desaparecem, crianças desaparecem, e o pastor fica lá no púlpito com a Bíblia na mão. Será que o arrebatamento seria isso, gente? É claro que não, né? Então, se nós pensarmos assim, haverá uma grande contradição mesmo com os textos do Evangelho, e que foi revelado nas epístolas paulinas. Então, se não é assim, se o arrebatamento não é isso, então precisamos entender o que foi o arrebatamento, né? O que foi o arrebatamento e o que foi também a ressurreição. Então, já adiantando que a única diferença de uma coisa para outra, arrebatamento e ressurreição, é que no caso do arrebatamento, tá? Dessa nomenclatura, os filhos estavam o quê? Participando da humanidade, ou seja, os filhos estavam participando de carne e sangue. Mas no caso da ressurreição, ressurreição dos mortos, os que dormiram, os filhos estavam dormindo. Eles não estavam mais participando de carne e sangue, como dizem os textos, se referindo aos mortos. Então, nesse caso, os que já haviam o quê? Deixado a vida humana, tá? Como nós podemos ler nos textos aqui, ó. 1 Tessalonicenses, vamos fazer a leitura aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 17. Olha só o que diz. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma. Quer dizer, que eles não fossem ignorantes, que eles não ficassem sem entender. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma. Para quem que Shaul está escrevendo isso? Para eles, né? Não foi para nós esse texto. A respeito dos mortos. Vamos voltar? Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm a esperança. É importante abrir um parênteses aqui sobre esses outros homens que não têm a esperança que Paulo está falando aqui. Esses outros homens que não tinham esperança, Shaul está se referindo àqueles que não eram a congregação. Mas que esperança que eles não tinham? Da ressurreição? Não. Eles também tinham a esperança da ressurreição, embora eles não crescem, eles não acreditavam em nada dessas coisas. Mas a esperança da ressurreição deles também havia. Mas eles não tinham esperança de quê? De que eles não tinham esperança, gente? Alguém pode falar aí no chat? Paulo está falando assim, olha só, vamos voltar aqui, ó. Não queremos que ignoreis uma coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Então tinha algumas pessoas, tinham muitos, aliás, né, que não tinham esperança. Mas eles não tinham esperança de quê? A congregação tinha uma esperança e eles não tinham essa mesma esperança. Então eles não tinham esperança de quê, gente? Nós sabemos que tiveram dois tipos de ressurreição. Uma foi a ressurreição para a vida e outra foi a ressurreição para a condenação. Então eles não tinham esperança de quê? Quem pode falar aí? De que eles não tinham esperança? Eles não tinham a esperança da ressurreição para a vida. Mas eles tinham a esperança, embora não crescem em nada, né? É que nem hoje em dia muita gente não crê nessas coisas, né? Muita gente aí não crê em nada, diz que tudo isso é mito. Então veja bem, eles não tinham esperança de quê? Da ressurreição para a vida. Entenderam? Então aqueles que dormiram em Machia eram como anjo no céu. Eles tinham a esperança da ressurreição para a vida. E os que não eram, que eram homens terrenos, eles não tinham essa esperança, mas eles tinham a esperança da ressurreição, mas não a ressurreição para a vida. Então por isso que Shaul está fazendo essa distinção aqui, ó. Irmãos, não queremos que ignoreis uma coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros. Olha os outros, ó, homens. Os outros homens que não têm esperança. Os senhores estão percebendo que tinha homens que não tinham esperança. Esperança de quê?
da ressurreição para a vida, mas eles também seriam ressuscitados, entenderam? Entenderam? Entenderam, né? Se cremos que Yahushua morreu e ressuscitou, cremos também que Yahu levará com Yahushua os quem? Para a vida, ressurreição para a vida. Os que nele morreram. Os que nele morreram. O ladrão da cruz, lembra? Estareis comigo no paraíso? Ele aguardou a ressurreição também, né? Levará com Yahushua os que nele morreram. E eis que vos declaramos, conforme a palavra do Altíssimo, ainda por ocasião da vinda do soberano. Veja, quando que iria ocorrer isso? Ainda por ocasião da vinda do soberano. Nós, os que ficamos vivos, ainda vivos, não precederemos os mortos. Vejam, toda a criação estava aguardando a revelação dos filhos. Não precederemos, por isso que Shaul está falando, não precederemos, eles têm que ser revelados. Não precederemos os mortos, os que dormiram em Machia, né? Quando for dado o sinal à voz de arcanjo, ao som da trombeta, de alvo, o mesmo soberano descerá do céu, e os que morreram em Machia ressuscitarão como? Primeiro, né? Primeiro, eles serão revelados, deixarão a morte em Adão. Mas isso é uma coisa, vamos dizer assim, muito rápida, se é que a gente poderia dizer que teve tempo, isso aí se cumpriu dentro do tempo, né? Ressuscitarão primeiro. Depois imediatamente, né? Num abrir e fechar de olhos. Né? Eles ressuscitaram, eles foram revelados e toda a criação foi liberta da morte em Adão, entenderam? Depois nós, os vivos, percebeu? Os que estamos ainda na terra, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles. Perceberam? Sobre as nuvens, ao encontro do Mestre nos ares, e assim estaremos para sempre com o Altíssimo. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Agora vamos ler 1 Coríntios capítulo, vamos fazer leitura, 15, 42 a 44. Assim também é a ressurreição dos mortos. Olha só, vamos prestar atenção, gente. Semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Veja, quando eles morreram, eles estavam ainda debaixo da morte em Adão, como seres humanos. Morreram, semeado na corrupção, naquela corruptibilidade da morte em Adão. O corpo ressuscita o quê? Incorruptível. Mas quem? Os filhos. Como anjo no céu. Perceberam? Semeado no desprezo, quer dizer, debaixo da morte em Adão, ressuscita glorioso. Quem ressuscita glorioso? O filho que participa de carne e sangue. Semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. Semeado corpo animal, quer dizer, sepultado, vai para o barro, para o pó, para a terra, ressuscitará quem? O corpo de novo? A pessoa aparecendo? Não, ressuscita o quê? Ressuscitará o corpo espiritual. Ressuscitará corpo espiritual. Se há um corpo animal, Shaul está dizendo que há um corpo animal e também um corpo espiritual. Ó, se há um corpo animal, também há um corpo espiritual. É o filho que participa de carne e sangue, né? Como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Basta ler lá. O segundo, Adão, é espírito vivificante. Percebeu? Mas não é o espiritual que vem primeiro, e sim um animal. Então Adão era animal, né? O espiritual vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terreno, o segundo homem veio do céu. Qual o homem terreno? Tais os homens terrenos. E qual o homem celestial? Tais os homens celestiais. Não podemos desprezar essas verdades. Tem gente que gosta, né? Assim como reproduzimos em nós as feições do homem terreno, precisamos reproduzir as feições do homem celestial. O que afirmo, irmãos, é que nem a carne nem o sangue podem participar do reino de Yahu, e que a corrupção não participará da incorruptibilidade. Eis que vos revela um mistério, nem todos morreremos. Quem? Eles. Então, se isso não se cumpriu, gente, então eles teriam que estar vivos até hoje, alguns deles. É claro que alguns morreram, mas ele está falando nem todos morreremos, percebeu? Mas todos seremos transformados. Isso é um cumprimento para aquele tempo, gente. Não tem nada a ver com o nosso tempo, ainda com uma coisa que vai acontecer. Quem disser que não é isso, pode começar a rasgar a Bíblia. Pode começar a jogar suas Bíblias fora, tá? Porque aí tudo não passa de mentira. Porque se você que lê a Bíblia diz que isso não aconteceu, então você está chamando todos os apóstolos de mentirosos e Machia também de mentiroso. E também os profetas, né? Daniel, por exemplo, o profeta Joel, que disse que
ali no caso, aquela manifestação do Espírito, né, se deu em Atos 2, nos últimos dias. Se os últimos dias não foram lá, no tempo dos apóstolos, e você está dizendo que nós aqui estamos nos últimos dias, que essas coisas ainda vão se cumprir, pode pegar essa Bíblia e tocar fogo nessa Bíblia. Pode ter certeza. Se caso você não acredita nisso, pode jogar sua Bíblia fora, tá? Então Paulo está falando que nós seremos transformados, e foram, de fato, né? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, já soou. Isso tudo figura de linguagem, de metafórica, isso aqui, ó. A trombeta soará, ninguém vai ouvir trombeta nenhuma tocando lá, tá? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quer dizer, ressuscitarão, não estarão mais debaixo da morte em Adam. E nós seremos transformados, quer dizer, deixaremos também a morte em Adam. É necessário que esse corpo corruptível, quer dizer, aquele corpo mortal que era o corpo da morte em Adam, se revista da incorruptibilidade. E que esse corpo mortal se revista da imortalidade. Veja, Paulo está falando que o corpo mortal seria revestido da imortalidade. Como assim você não crê que nós somos imortais? Ora, se eles se tornaram imortais lá, nós somos imortais aqui, entenderam? 1 Coríntios 15, 42 e 53. Eu não estou falando com vocês aí do chat aí que acompanha o nosso canal, tá bom, gente? 37 minutos, vamos continuar aqui. Vamos repetir aqui, ó. É necessário que este corpo corruptível, quer dizer, a morte em Adam, se revista da incorruptibilidade. E que esse corpo mortal se revista da imortalidade. Percebeu? 1 Coríntios 15, 53. Porque se algumas pessoas estiverem esperando serem imortais, ninguém mais morrer, literalmente, então pode pendurar o seu chapéu, como a gente diz, né? Pode tirar o cavalinho da chuva. Porque a imortalidade, se ela fosse literal, nós hoje não poderíamos morrer. Nós hoje seríamos imortais como o Superman. No corpo, nesse corpo aqui, ó. Nós não iríamos morrer literalmente. Porque Paulo está falando de uma imortalidade e uma incorruptibilidade em relação à morte em Adam, e não em relação à morte natural, entendeu? Então veja que Shaul, nesse versículo específico, não está falando dos que já haviam o quê? Dormido, mas dos que estavam em vida terrena. Nós seremos transformados. Agora vamos aqui ainda ler aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 15, 54 e 57. Quando esse corpo corruptível, mas que corpo corruptível? Paulo estava falando do corpo natural? Assim, que esse corpo de carne deixaria de ser, assim, mortal? Não. Olha só, quando esse corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade, ora, Paulo estava falando que eles iriam se tornar incorruptíveis. Como assim? Como assim você vai dizer assim, não, nós seremos incorruptíveis? Mas que? Aí algumas pessoas falam assim, no espírito. Não, não é bem só no espírito. Não é só o filho que se tornou incorruptível, porque a corruptibilidade, aliás, foi a morte em Adam. Olha só, quando este corpo corruptível, que eles estavam debaixo da morte em Adam, né, estiver revestido da incorruptibilidade, quando eles não estiverem mais corruptíveis na morte em Adam, e quando este corpo mortal, quer dizer, debaixo da morte em Adam, estiver revestido da imortalidade, quando eles não estiverem mais na morte em Adam, então se cumprirá a palavra da Escritura. 1 Coríntios 15, 54, né? A morte foi tragada pela vitória. Isaías 25, 8. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Oséias, né? Capítulo 13, versículo 14. 1 Coríntios 15, 54. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, sejam dadas a Yahweh, que nos dá a vitória por nosso soberano Yahushua Mashiach. 1 Coríntios 15, 54 a 57. Agora voltemos às três perguntas que nós já fizemos, as três perguntas que fizemos ainda há pouco aqui, né? Um pouco antes disso aqui. Quando se deu a ressurreição e o arrebatamento, né? Está escrito quando seria e já foi. Aqui em 1 Tessalonicenses 4,15, olha só. Eis que vos declaramos conforme a palavra do soberano, por ocasião da vinda do soberano. Quando se daria? Por ocasião da vinda do soberano. Então, isso já se cumpriu. Porque se Cristo não veio, então ele era um mentiroso, um falso profeta. Que ele estava falando que seria naquela geração, na verdade, por ocasião da vinda do soberano, essas coisas iriam se cumprir. Nós, os que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Veja, quando que aconteceu? Na vinda do soberano, né? Então vejam, nós não devemos desvincular, no caso ali, quando a gente fala ressurreição e o arrebatamento. Então esse foi o quê?
o arrebatamento foi o quê? A transformação, ou seja, a mudança dos que viviam no corpo carnal. Então Paulo colocou como arrebatamento para eles que estavam vivos, não é verdade? Porque tanto a ressurreição quanto o arrebatamento foram mudanças que se deram no dia da vinda de Mashiach, tá? Então foram mudanças que ocorreram. O que mudança foi essa? Eles deixaram de estar debaixo da morte em Adão. Eles foram arrebatados, foram ressuscitados daquela morte. Então foi tudo num só momento, tá? Num só momento, num abrir e fechar de olhos, conforme escreveu Shaul em sua carta. Então tudo ocorreu de uma só vez, tá? Então o juízo final ali para Israel, que se manifestou ali visivelmente, e todo olho viu também aquela destruição como uma repentina destruição, que veio no dia ali da vinda de Cristo em glória, ocorrendo ali no mundo físico, em Jerusalém, a Judéia, todo Israel. Assim também a morte, ela foi o quê? Ela foi o quê? Foi vencida naquele instante. A morte, eles deixaram o quê? Aquela morte. A morte foi vencida pela ressurreição e arrebatamento, como a gente pode falar. Então ali naquele tempo, naquele momento, houve o revestimento da incorruptibilidade. Correto? O revestimento da incorruptibilidade se o quê? Se estabeleceu. Correto? Então é por isso que o tema está dizendo isso aqui que os senhores estão vendo. Todos já são incorruptíveis. Como assim nós não somos incorruptíveis? Se eles lá deixaram a corruptibilidade. Se a morte foi aniquilada e eles deixaram de estar debaixo da morte em Adão, então de lá para cá todos são incorruptíveis. Todos são imortais. Deixa eu desligar o ar-condicionado. Todos já são o quê? Incorruptíveis, imortais. Olha o que o tema diz. Livres da morte adâmica. A incorruptibilidade e a imortalidade é o fato de não estarmos aqui, nosso tempo, debaixo da morte em Adão. Entenderam? Isso que significa a incorruptibilidade e a imortalidade, que todos nós já somos sem distinção. Todos os homens são incorruptíveis e imortais, independentemente se crê ou não crê. Crendo ou não crendo, não muda nada. Para quem não crê, para quem é ateu, ele é incorruptível, ele não está debaixo da morte em Adão. Tá? Para quem crê, também não está. Então isso não muda nada. O fato de crer ou não crer não muda a verdade. Tá bom? A verdade continua sendo verdade para quem crê e para quem não crê. Correto? Agora vamos à próxima pergunta aqui. Letra B. O que foi a ressurreição? Né? O que foi a ressurreição? Então o texto, ele responde o que foi a ressurreição. A ressurreição foi o fato de eles terem se tornado o quê? Imortais. O que foi a ressurreição? A ressurreição foi o fato de terem eles se tornado imortais. Isso foi a ressurreição. Imortais e incorruptíveis. Não somente como a gente diz, no corpo espiritual. Entenderam? Também como seres humanos, eles se tornaram imortais. É por isso que nós dizemos que houve a ressurreição, ela alcançou também o que é terreno, alcançou os homens terrenos. Só que eles ressuscitaram para quê? Para a vida? Não, eles ressuscitaram para o quê? Para o que o texto diz como suplício eterno, que na verdade é o mundo natural. Suplício eterno, fogo eterno, né? É como Cristo também falou, trevas exteriores, eles ressuscitaram e permaneceram nesse plano terreno. Por quê? O que é fogo eterno? O que é suplício eterno? O que é suplício eterno, o que é fogo eterno, é o que não é o espiritual. Entenderam? Então por isso que a Bíblia coloca essa nomenclatura que assusta as pessoas. Como eu sempre falo, né? Esse fogo eterno é morninho. Nós vivemos como seres humanos nesse fogo eterno. Não é onde está o diabo, a besta? O falso profeta foi chamado de segunda morte, na verdade. Então, a ressurreição, o que foi a ressurreição? A ressurreição foi o fato de terem se tornado imortais. Imortais em relação à morte em Adão. Eles se tornaram incorruptíveis. Incorruptíveis em relação àquela corruptibilidade da morte em Adão. Não somente o quê? Como já falamos, vamos repetir, não somente em relação ao filho, ao corpo espiritual, também como seres humanos. Mas para os que não viviam, foi o quê? Ressurreição do corpo espiritual. Deixaram a morte em Adão, mas eles não eram, eles eram como o quê? Anjos no céu. Entendam isso. Eles não eram seres humanos, mas eles também deixaram a morte em Adão.
tá? Então eles foram o quê? Ressuscitaram aqueles que não viviam. Eles foram ressuscitados. Foi o quê? Foi ressurreição do corpo espiritual, unicamente. Do corpo espiritual, unicamente. Por quê? Porque o corpo animal, no caso deles, foi o quê? Sepultado. O corpo foi o quê? Foi destruído na terra. E podemos atestar isso lendo, não é verdade? Vamos ler aqui, ó, fazer a leitura aqui ó, em 1 Coríntios 15, 44 a 45. Semeado o corpo animal, semeado é o quê, gente? É sepultado. Semeado. O que é uma semente? O que acontece com uma semente? A semente, quando você planta, ela é sepultada. Ela morre. A semente desaparece, ela se integra ali na terra ali e vira um nutriente inicial para a nova planta. Não é verdade? Semeado o corpo animal. Acabou. Semeado o corpo animal. E quem queria ressuscitar? Não seria como anjos no céu? Não seriam os filhos que participam de carne e sangue? Né? Semeado o corpo animal, ressuscitará o quê? Corpo espiritual. Não que o corpo espiritual já não havia o corpo espiritual. Já havia o corpo espiritual. Mas só que ele estava debaixo da morte em Adão. Entenderam? Ressuscitar o corpo espiritual. Se há um corpo animal, olha só. O corpo... Olha só o que Paulo está falando aqui, ó. Shaul está falando. Se há um corpo animal, também há. Shaul está dizendo que não é haverá, não. Há um corpo espiritual. Veja, havia um corpo espiritual. Embora o corpo animal tivesse sido o quê? Sepultado, semeado. Vamos voltar aqui, gente, olha só. Semeado corpo animal, ressuscitará o quê? Corpo espiritual. Se há corpo animal, também há, não é haverá, há um corpo espiritual que estava o quê? Precisando ser ressuscitado. Esse corpo espiritual não tem nada a ver com alma, não tem nada a ver com fôlego de vida, com esse ruar, tá? Esse corpo espiritual aqui é o filho que participa de carne e sangue. Como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Gênesis 2,7. O segundo Adão é espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 44 e 45. Vamos fazer a leitura agora de 1 Tessalonicenses 4,16. Quando for dado o sinal à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Arro, o mesmo mestre descerá do céu e os que morreram em Machia ressuscitarão primeiro. Né? 1 Tessalonicenses 4,16. Correto? Agora não esqueçamos que esses mortos, como se diz ali, ressuscitaram de quê? De uma morte chamada morte em Adão. Tá? Porque as pessoas falam assim, morte espiritual. Não, não é morte espiritual. É morte em Adão. É assim que a gente fala. Tá? Eles ressuscitaram de quê? De uma morte chamada o quê? Chamada morte em Adão. Vamos ler aqui, ó. 1 Coríntios 15, 22. Olha só o que está escrito. Não é de minha cabecinha não, tá? Com efeito, se por um homem veio a morte, por um quê? Um homem, né? Não foi por um espírito, foi por um homem. Com efeito, se por um homem veio a morte, por Adão, ele não era espiritual, né? Por um homem vem o quê? A ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15, 21. Vamos continuar. O 22 agora. Assim como em Adão todos morrem, olha só, a morte era a morte em Adão. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. Tá? Acabamos de ler aqui 1 Coríntios capítulo 15, 21 e 22. Não é isso? É isso. Agora vamos à última pergunta, letra C. Vamos ver se está aqui. Não, eu não coloquei a letra C aqui não, né? Letra C, a última pergunta, vamos colocar aqui, tá? Pera aí só um instantinho, deixa eu acertar aqui. Isso. Vamos agora à última pergunta, que é a letra C, tá? Que nós já colocamos em cima. O que foi o arrebatamento? Vamos colocar o que foi o arrebatamento. Vamos colocar aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. O que foi o arrebatamento? Tá? O arrebatamento, vamos ler daqui a pouco, ele não foi um desaparecimento repentino de pessoas da terra. Como muita gente pensa, né? Que o arrebatamento ainda será as pessoas desaparecendo literalmente da terra. De maneira nenhuma, tá? Na verdade, o arrebatamento já se cumpriu. Mas muita gente acredita que o arrebatamento é o que foi o sonho da jovem escocesa Margaret MacDowell, né? Que sonhou que as pessoas estavam desaparecendo literalmente da terra
né, e algumas pessoas ficariam na terra, tá? O arrebatamento não foi isso, de maneira nenhuma. O arrebatamento foi o quê? Uma mudança, ou seja, foi uma transformação repentina de uma condição de imortalidade para uma condição de imortalidade. Então o arrebatamento foi o quê? Uma mudança, uma transformação repentina de uma condição de mortalidade para uma condição de imortalidade, tá? Uma mudança da corruptibilidade, daquela corruptibilidade que era a morte em Adão, para uma condição de incorruptibilidade, ou seja, deixando a morte em Adão. Eles foram o quê? Arrebatados, tirados daquela morte, entenderam? O arrebatamento nada mais foi do que o quê? A designação do apóstolo Shaul, do que ocorreu com quem o quê? Deixou da mesma forma a corruptibilidade e a mortalidade. O mesmo que mudança, ou seja, transformação. E se deu por ocasião de quê? Por ocasião da vinda de Mashiach, né? E vamos agora aos textos aqui. Agora sim, agora vamos aos textos, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 a 17. Quando for dado o sinal à voz do arcanjo e ao som da trombeta, de alro, o mesmo mestre descerá do céu, os que morreram em Mashiach ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 16. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, quer dizer que Shaul ainda está na terra até hoje. Ele e os discípulos, os que estamos ainda na terra, eles estão falando que isso iria acontecer com eles, né? Os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles. Já foi, já se cumpriu, tá? Sobre as nuvens ao encontro do soberano nos ares, e assim estaremos para sempre com o Altíssimo. 1 Tessalonicenses 4,16, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 a 17, tá bom? Agora vamos ler outra versão agora aqui, atual, né? Antes o soberano descerá do céu, acompanhado de um potente clamor com um brado de arcanjo e com o toque da trombeta de alro. Então os crentes em Mashiach, né? Shaul está falando deles lá, né? Ressuscitarão nessa mesma altura. Depois aqueles que estiverem vivos serão levados juntamente com eles nas nuvens, naquelas nuvens, né? Na presença do Eterno, ao encontro do soberano nos ares. E assim ficaremos unidos a ele para sempre. 1 Tessalonicenses 4,17. Agora outra versão aqui, gente, ó. Pois o soberano mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de alro. Primeiro os mortos em Mashiach, percebeu? Ressuscitarão. Depois com eles, nós aqui não, eles lá, né? Os que ainda estivermos vivos, não tem ninguém vivo até hoje, né, gente? Seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do soberano nos ares. Então estaremos com o Altíssimo para sempre, né? É isso aí, né? Agora sobre esse revestimento de incorruptibilidade, ainda só que agora a gente vai falar sobre esse revestimento de incorruptibilidade, só que no texto de 1 Coríntios capítulo 15, vamos colocar aqui, versículos 51 a 52. Quantos minutos? 54, né? Não vamos demorar, não. Vamos agora falar sobre esse revestimento da incorruptibilidade, tá? Agora, nesse texto de 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 52, que diz o seguinte: eis que vos revela um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Todos eles seriam transformados, não foram não, né? Morreram todos eles sem acontecer isso, sem cumprir isso. Num momento, num abrir e fechar de olhos, já aconteceu, gente. Até o templo de Jerusalém já caiu, né? Lá a nação foi completamente foi varrida do mapa lá, né, gente? Como não se cumpriu, né, gente? Olha só, esse que vos revela o mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Já foram. Deixaram a morte em Adão. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quer dizer, deixaram a morte em Adão. E nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Veja essa mudança, né, gente? Então, para entender agora com exatidão o que foi o arrebatamento, ali nas cartas de Shaul, nós estamos fazendo a exegese. A exegese o quê? Do arrebatamento de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então, a exegese que a gente fez aqui,
O que foi a exegese? Nós fizemos uma exegese assim, colocamos os textos de Tessalonicenses e também ali, paralelamente, o texto de 1 Coríntios, né? Então nós estamos fazendo essa exegese de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a exegese está o quê? Em 1 Coríntios, capítulo 15, tá bom? Então a exegese que a gente faz é essa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a exegese está onde? Em 1 Coríntios, capítulo 15, entendido? Foi difícil um pouquinho de falar, mas está tudo certo. Então, o que acontece, gente? Vamos só um instantinho voltar aqui. Então é isso aí. Então vamos lendo o mesmo texto em outra versão, vamos colocar aqui. Sociedade Bíblica Britânica. Vamos colocar em outra versão, a versão da Sociedade Bíblica Britânica. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Outra versão, ó. Sociedade Bíblica Britânica. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos mudados. Vocês estão percebendo que aqui ele está falando mudados, né? Transformados, mudados, arrebatados, né? Percebeu? Percebeu o que seria o arrebatamento? Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, nós seremos mudados. Não diz que seriam arrebatados? Percebeu? Então, quando se fala em arrebatados, é uma versão que fala arrebatado. Então as pessoas pensam que arrebatado seria as pessoas desaparecerem da terra. Mas veja, mudados, deixando a corruptibilidade e entrando na incorruptibilidade, deixando a mortalidade e entrando na imortalidade. Incorruptíveis e seremos o quê? Mudados. Correto? 1 Coríntios 15, 51 e 52. Não é verdade? Agora vamos colocar outra versão mais atual ainda para entender agora de uma forma mais clara ainda o que foi esse arrebatamento. Ali falou mudados, né? A versão, o livro, vamos colocar aqui, ó. Mas posso revelar-vos um mistério, é que nem todos morreremos, mas contudo todos receberemos novos corpos. Olha o que foi arrebatamento aí, gente. Percebeu? Todos receberemos novos corpos. Isso que foi arrebatamento. Quer dizer, corpos imortais. Passariam a ser o quê? Imortais, incorruptíveis. Mas contudo todos, mas o que diz o sistema religioso aí? O que as pessoas dizem? Seremos arrebatados, as pessoas desaparecendo da terra, roupa caindo no chão, carros desgovernados na rua, como tem em algumas músicas, né? Mas olha só o que foi o arrebatamento, né? Mas posso revelar-vos um mistério, é que nem todos morreremos, mas contudo todos receberemos novos corpos, quer dizer, seremos arrebatados, seremos mudados, deixaremos a morte em Adão. E tudo isso acontecerá num abrir e fechar de olhos, quando a última trombeta soar. Já foi, porque haverá no céu um toque de trombeta e todos os cristãos que já morreram tornarão a vida com novos corpos, que nunca mais hão de morrer. Quer dizer, eles estariam o quê? Na incorruptibilidade, na imortalidade. Não estariam mais debaixo da morte em Adão. Ou seja, isso aí se tratou do novo corpo, mudado, tá? Então nós, os que estivermos vivos, ainda seremos revestidos de novos corpos igualmente. Perceberam? Percebeu essa versão aqui, o livro? 1 Coríntios 15, 51 a 52, né? Então marca aí, pessoal. O arrebatamento foi o quê? O recebimento de corpos novos, ou seja, mudados, ou seja, transformados igualmente ao dos ressuscitados, tá bom? E também igualmente ao de Cristo, que Cristo não precisou, na verdade, ser mudado. Cristo não ficou debaixo da morte em Adão. Ou seja, sem a morte em Adão. Então eles passaram a estar sem a morte em Adão. Eles passaram a estar em novo corpo, mudado, transformados, arrebatados. Então, tanto a ressurreição como o arrebatamento se trataram do revestimento da incorruptibilidade, revestimento da imortalidade. Então não fique olhando assim. Como assim? Não fique olhando para esse corpo carnal seu, animal, pois ele morre, né? Embora ele não esteja na corruptibilidade da morte em Adão. Que a morte em Adão não foi a morte natural, foi a morte que passou a todos os homens, que os homens não morreram. Não é à toa que a serpente falou o quê? Certamente não morrereis. Eles não morreram. Na verdade, não morreram literalmente, mas eles morreram. Entenderam? Então não adianta ficar olhando para esse corpo assim. Como assim? Por quê? Porque esse corpo aqui morre. Então com essa nossa fala parece que nós estamos ficando loucos, não parece?
uma vez que todos nós vamos morrer literalmente. Mas eles se tornaram o quê? Incorruptíveis. Ou seja, deixaram de estar no corpo mortal. Então, por isso, hoje você é incorruptível, porque aquela corruptibilidade que havia, aquela mortalidade, aquela morte adâmica deixou todos os homens, sem exceção. Aquela morte, ela foi aniquilada na vinda de Mashiach em glória, entendeu? Assim, o que aconteceu? Livrou não somente aos que eram da congregação, como igualmente a todos os homens. Não sendo de admirar que houve também a ressurreição, dita como ressurreição dos injustos. Eles deixando também o quê? A morte adâmica igualmente. Entenderam? Eles deixando a morte adâmica. Porém, hoje, nós falamos no tema de hoje, mais especificamente, da ressurreição para a vida, né? Que foi a ressurreição dos justos. Então, mas pelas Escrituras, a ressurreição, na verdade, ela foi dupla. A ressurreição foi dupla. Dupla, aliás. Ou seja, a ressurreição, ela foi ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. Porque uma vez que a morte ela foi aniquilada, todos os homens que estavam nos sepulcros, da morte em Adão, ou seja, a morte adâmica, eles deixaram aqueles sepulcros. Uns para a vida eterna e outros para o quê? O que é dito como desprezo e vergonha eternas. Se cumprindo o quê? Um relato do livro de Daniel, onde diz o seguinte, vamos colocar o texto, Daniel 12:2, ó. E muitos dos que dormem no pó da terra, percebe que todos estavam dormindo no pó da terra? Esse pó da terra aqui não é literal. Esse pó da terra aqui era aquela mortalidade que havia. Entenderam? É preciso entender. Isso aqui não é literal, ó. E muitos dos que dormem no pó da terra, aqui Daniel, ele está falando da impressão de que as pessoas estariam no sepulcro, literalmente, e seriam ressuscitadas. Mas olha, esse pó da terra aqui era a morte em Adão. Entenderam? É figura de linguagem. Isso aqui é de uma forma metafórica que está escrevendo. E muitos dos que dormem no pó da terra, ou seja, muitos dos que estão na morte em Adão, ressuscitarão. Muitos são todos, né? Uns para a vida eterna, todos estavam debaixo da morte, todos estavam debaixo da morte em Adão, né? Uns para a vida eterna, percebeu aqui em verde? E outros para a vergonha e desprezo eterno. Percebeu? Daniel 12:2. Agora, e Mashiach, ou seja, Cristo, né? Ele confirmou a dupla ressurreição. E a Urbana, né? João, capítulo 5, 28 a 29, onde diz o seguinte: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos, né? Os que estão no sepulcro. Havia alguém que não estava no sepulcro? Não, todos estavam no sepulcro. Independentemente se eram terrenos ou celestiais. Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Por que todos, independentemente se eram terrenos ou celestiais? Porque Cristo está falando das duas situações aqui. Olha só. Ele está falando das duas situações. Não os maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, a morte não passou a todos os homens? Não é verdade? Todos os que estão nos sepulcros, ou seja, naquela morte em Adão, porque a morte passou a todos os homens, né? Ouvirão a sua voz. Todos iriam ouvir a sua voz e ouviram. Todos ouviram a sua voz, não foram somente os celestiais. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Esses que fizeram bem significa o quê? Os celestiais, tá? Isso aqui, fizeram bem, não é literal, tá? É porque davam testemunho de que eram justos, né? Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal, que é a carne, a natureza humana, para a ressurreição o quê? Da condenação. João, capítulo 5, 28 a 29, entenderam? Da mesma forma, Shaul, ele confirmou a dupla ressurreição. Olha só o que está escrito aqui em Atos 24, 14 a 15. Mas confesso-te isto, que seguindo o caminho a que eles chamam seita, assim sirvo a Yahweh de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Tendo esperança em Yahweh, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição, tanto dos justos, percebeu a dupla ressurreição, como dos injustos. Percebeu? Atos 24, 14 a 15. Então é isso, gente, que temos que falar. Então a ressurreição para a vida eterna foi a dos filhos que participam
da carne e do sangue. Entenderam? E a ressurreição para a vergonha e desprezo eterno foi a ressurreição do ser humano, na sua humanidade, em sua totalidade. Pois é o quê? Pois é pó, tá? E carne e sangue não podem herdar o reino do Altíssimo, como é dito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Então fica essa questão para você, tá bom? Se você disser que não é imortal hoje, se disser que não é incorruptível, você, então, é um futurista, mas isso não muda nada. Você ainda crê que as coisas ainda vão acontecer, ou isso ou outra coisa. Tá? Se você disser que você não é imortal, que você não é incorruptível, você está também se colocando como se as coisas fossem se cumprir ainda. Ou você é um futurista. Você estará se colocando o quê? Como estando vivendo, então, no tempo dos apóstolos, porque eles estavam na esperança dessas coisas. A saber, antes do ano 70 DC, lá do primeiro século. E você também não estará vivendo hoje, né, o reino pleno do Altíssimo no conhecimento. Você, no seu conhecimento, você não estará vivendo o reino do Altíssimo. Porém, é preciso lhe dizer que crendo, como eu já falei, ou não crendo, não muda a verdade. Todos os seres humanos são o quê? Imortais, independentemente se você crê ou se você não crê. Se você for ateu, isso não muda. Todos os homens são imortais e incorruptíveis em relação à morte em Adão, tá? Em relação à morte adâmica, todos são incorruptíveis, todos são imortais, pois aquela morte ela foi aniquilada na vinda de Mashiach no fim dos tempos, que se cumpriu em 70 DC. Então nós temos sim o corpo incorruptível, nós temos sim o corpo imortal, tá? Porque a imortalidade e a incorruptibilidade se trata da imortalidade e incorruptibilidade em relação ao quê? Em relação àquela morte que passou a todos os homens, que já não existe, que já não vigora mais desde 70 DC, porque Cristo, na sua vinda, já aniquilou aquela morte. Porque se não somos imortais e se não somos incorruptíveis, Mashiach não veio então segunda vez. Ainda há dúvidas sobre o que é essa incorruptibilidade para você? Ainda há dúvidas sobre o que seria essa incorruptibilidade, repito, essa imortalidade? Ainda há dúvida? Essa imortalidade, essa incorruptibilidade, é isso aqui que a gente vai colocar na tela aqui, ó. É a ausência da morte em Adão. Isso significa a imortalidade nossa. Então, nós não estamos separados daqueles que ressuscitaram. A única diferença é que estamos participando de carne e sangue, como o quê? Como os crentes de antes dos anos 70, que permaneceram participando também depois da vinda de Mashiach. Depois que ele veio, eles continuaram, eles não morreram. Então, quando eu falo assim dessa forma, eu estou falando como um filho do eterno Criador, correto? Então é isso, né, gente? Então, nós agradecemos a participação de todos até este momento. Nos veremos no próximo tema, gente. O próximo tema que será, vamos colocar aqui, domingo, 19 horas. Tchau, minha gente!